de São Mateus, daquele quadro tão bonito que a gente encontra em Roma, da Vocação de Mateus, do Caravaggio, que de certa forma fala da vocação de todos nós. Tanto é que Caravaggio não coloca os personagens do quadro com as roupas da época de Jesus, mas com as roupas da época de Caravaggio, dele mesmo, as roupas modernas da sua época, você entende? E nesse quadro a gente tem dois campos, um campo iluminado por um facho de luz, ilumina toda a cena, a mesa onde Mateus está contando as moedas, e um outro plano escuro, onde se encontra Jesus, e parcialmente iluminada a figura de Pedro. No campo onde aparece Mateus na mesa dos impostos, que parece mais uma mesa de um bar, uma taverna da época de Caravaggio, aparece no fundo da mesa Mateus, um olhar baixo, olhando para as moedas. Do lado dele aparecem os personagens. E quem vai prestando atenção nos personagens que estão na mesa, são uns 4 ou 5, se dá conta que todos eles são ele. Não é como que uma arte sequencial ali já da época de Caravaggio. O primeiro que aparece do lado dele é um homem velho, porque justamente ligado à questão do dinheiro, sempre se considerou que o amor ao dinheiro, a avareza, era uma coisa própria da terceira idade, do velho. Então, quem se apega ao dinheiro já está envelhecido antes do tempo. Então, ali é um retrato da alma de Mateus envelhecido pelo amor ao dinheiro, pela contagem das moedas. Depois aparece ainda um senhor ainda com barba, mas um pouquinho mais jovem, e com um olhar muito espantado, um olhar de susto, como dizendo, que eu sou chamado por Cristo. E do lado dele já tem um jovem, mais ou menos da idade de Mateus. E por último tem um outro que está vestido igual a Mateus, só que do outro lado da mesa, como que a perspectiva dele toda virou. Então aquilo que ele estava virado de frente, ele virou de costas. Então, e ele está com o tronco todo inclinado, quase em desequilíbrio, sendo atraído por Jesus. Do outro lado a gente tem a figura de Jesus, que está na sombra, na penumbra, quase que não dá para ver. A coisa que dá para ver é a mão de Jesus apontando para Mateus. E é muito interessante porque essa mão é exatamente ali, Caravaggio copiou a mão de Adão, aquela que aparece no teto da Capela Sistina, no quadro da criação do homem, aquele famoso, né, famoso afresco da criação do homem no teto da Capela Sistina, feito pelo seu tocaio, né, porque no Caravaggio também se chamava Michelangelo. E é muito interessante porque nesse afresco ele foi corrigido, né? Agora tem circulado muito pela internet isso, né? Aquele dedo que encostava no dedo de Deus, e foram os teólogos e disse, não, o Michelangelo ele tem que
mudar isso aqui, esses dedos não podem encostar. Porque Deus não obriga ninguém, não prende ninguém. Então, tem que haver um espacinho entre o dedo de Deus e o dedo do homem, um espacinho de liberdade. Então ele fez a última falange do dedo de Adão inclinada, né? Para não tocar, eles, claro, por economia não ia repintar o dedo inteiro, né? Repintou só a última pontinha para não encostar no dedo de Deus. E é justamente essa mão com esse dedo inclinado que é o símbolo da liberdade, é aquela que, essa mão que Cristo está usando para apontar Mateus, ou seja, eu te chamo, mas eu te chamo de liberdade. Eu te convido, mas você é livre para aceitar ou não o meu convite. E, ao mesmo tempo, Jesus está no lugar onde corresponderia no afresco de Michelangelo ao lugar de Deus, mas a sua mão é a mão do homem, é a mão de Adão. Então, Deus e homem verdadeiro. E na frente dele está Pedro, e Pedro repete o gesto, como que apontando também para Mateus, mas Pedro não olha para Mateus, ele olha para Jesus com um olhar incrédulo, diz assim, tem certeza que ele é ali mesmo? Né? Que você está chamando? Então, todo esse quadro nos fala isso, aquilo que é a grande novidade da fé cristã e a grande originalidade da fé cristã no mundo, que é a primazia do dom. Em todo o pensamento religioso, filosófico da humanidade, a ideia é sempre aquela, o que o homem deve fazer para chegar a Deus, né? Para chegar à perfeição, ao seu fim, ao seu final. E no meio desse mundo das ideias, das religiões, das filosofias, aparece o anúncio cristão que fala justamente o contrário, o que Deus fez para chegar até o homem. Que ele fez, por onde ele foi. Então, isso inaugura uma nova lógica, que não é mais a lógica do esforço e da retribuição, mas é a lógica do dom e da gratidão. Tanto é que o mistério central da nossa fé, né, de onde parte tudo, né, toda a vida da igreja e para onde toda a vida da igreja conduz, se chama Eucaristia. E Eucaristia é justamente a palavra grega que quer dizer ação de graças, agradecimento. Então, é o sacrifício de ação de graças. Então, a gente tem isso, a primazia do dom. E diante da primazia do dom, cai por terra todo o nosso orgulho, a nossa pretensão de autossalvação e toda essa neurose perfeccionista do homem moderno, que tantas vezes acaba invadindo também o pensamento na vida espiritual. Enquanto a gente concebe a sua vida cristã como um esforço que eu tenho que fazer para me auto-aperfeiçoar, tudo fica dentro daquela auto-referência, né, que faz a gente viver depois uma vida espiritual toda marcada pela complicação, pelo peso, pela dificuldade. Então, é ali onde a gente tem que de novo anunciar o Evangelho, não tanto para os pagãos, mas para nós mesmos. Lembra o que você é? Você é um cristão. Então, aquilo que você está olhando como o fim da meta do caminho, ou seja, a vida em Deus, a vida em comunhão com Deus. Aquela frase, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Aquilo não é o final do caminho, não é
o alto da montanha, não é? É o ponto de partida. É onde tudo começou. Porque quando você recebeu o teu batismo, que qualidades e méritos e perfeições você tinha para apresentar para Deus? Não tinha nada. Você era um bebê. Quem recebeu o batismo como adulto também não tinha nada para apresentar a Deus. Porque ali começa tudo de novo, começa uma vida nova. Então, tudo começa com esse dom, com essa graça, com esse chamado, com esse presente, do qual a gente não tem nenhuma parte nele, porque a gente não fez nada para merecer. Pelo contrário, o Novo Testamento vive nos dizendo: quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos pecadores, Cristo deu a sua vida por nós. Então, tudo é dom, tudo é graça. Essa frase que aparece na boca de todos os santos, porque justamente o santo é aquele que entendeu que aquilo que ele vive estava lá no início do caminho, não no final. São Paulo tem essa frase tão bonita: eu me esforço por alcançar a Cristo, uma vez que eu já fui alcançado por Ele. Aí você diz assim: mas se você já foi alcançado, por que você está querendo alcançar a Cristo? Então ele nos responde aqui, na segunda leitura que a gente escutou, que a gente está crescendo até a estatura de Cristo. É um só Cristo, nós somos os membros dele. Cada um recebeu um dom, um chamado próprio, especial, pessoal, mas todos os chamados dentro dessa unidade do corpo de Cristo que se entregou a nós, entregou a sua vida a nós. Nós vivemos da sua vida, a vida que Ele tem em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Então, a gente agora, o que nos resta depois de tudo? Acolher, agradecer e crescer até a estatura de Cristo. Peçamos para isso a intercessão de São Mateus, que nos brinda com essa resposta tão bonita de Jesus: não vim para chamar os justos, mas vim para chamar os pecadores.